Feche seu olho. Pega na mão do irmão do lado. Ore por ele. Fala assim: Deus, fala com o meu irmão aqui do lado. Esclareça. Espírito Santo, traga a revelação da tua palavra nessa noite. Aproveita agora e faz essa oração abençoando o irmão, falando que o Espírito Santo possa tocar nele, em nome de Jesus. Que haja graça sendo liberado do Espírito Santo, trazendo ensino para nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, que esse tempo seja um tempo de ensino para nós. Não seja apenas uma palestra ou apenas um ensino. Eu sei que a mensagem hoje ela é mais um ensino. Mas não permita que fique apenas na teoria, mas que o Espírito Santo traga a prática, traga realmente uma revelação para que o teu povo possa praticar este princípio. E aqueles que já praticam possam continuar desfrutando das bênçãos e da fidelidade do Senhor. Então o Espírito Santo nos ajuda, nós precisamos, porque nós não somos capazes de trazer essa revelação, só o Senhor é. Então nós submetemos ao teu senhorio. Que o Senhor cresça, eu diminua e tua palavra possa ser rema nas nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, o tema desta mensagem, nós temos falado muito sobre isso, né? Sobre crescer em várias áreas, com disciplinas variáveis que nós temos falado, umas 5, 6 disciplinas, meditação, oração, leitura da palavra, né? Jejum, devocional, disciplina da simplicidade, da transparência. E hoje eu quero falar sobre crescendo com a disciplina da contribuição. Amém, irmãos? Amém? Então repete comigo: crescendo com a disciplina da contribuição. Glória a Deus. Nós vamos falar sobre algo, para mim não, mas que eu sinto que a igreja fica um pouco assim, acuada. E eu vejo os membros muitas vezes até ir descendo assim na cadeira, quando a gente fala em dinheiro na igreja. Mas eu não quero trazer peso para ninguém nessa noite, eu não quero trazer constrangimento para ninguém nessa noite. Mas o propósito do meu coração e o que o Espírito Santo vai fazer é trazer uma revelação da verdade bíblica sobre contribuição na casa do Senhor. Amém? Vocês estão dispostos a aprender? Amém? Então eu não queria que você desviasse da palavra, mas eu queria que você tomasse posse da palavra, do conhecimento. O que você vai fazer com ela depois, aí você decide. Você decide o que você vai fazer com a verdade que Deus vai falar com você. Então falar em dinheiro na igreja, falar em contribuição, é uma das áreas mais difíceis de se tocar. E talvez mais difícil de se pregar. Ao passo que algumas igrejas, alguns líderes espirituais também exploram essa área. Porque sabe que muitos não trazem a verdade, a luz da palavra, e usam também dessa maneira para poder angariar fundos, né, próprios ou para crescer simplesmente, não para ensinar o povo. Então, eu quero dizer para você que Deus se preocupa com a tua vida financeira. Primeira coisa que eu quero que você entenda: Deus não só tem um plano para a tua vida espiritual, mas tem um plano para a tua vida financeira. Você crê nisso? Talvez você nunca ouviu falar isso, mas eu quero dizer para você: Deus também tem um plano para a tua vida financeira. Não é apenas vida espiritual. E o principal de Deus é a salvação. O principal de Deus é realmente gerar santidade, né, a verdade no ser humano, para que ele possa morar no céu com o Senhor. É fato. Mas nós não podemos ignorar que Deus tem um propósito, que Deus tem um plano para a nossa vida financeira, aqui na terra. Porque alguém já viu alguém morto, que as pessoas vão levando o dinheiro, ou a casa, ou o carro dele para enterrar junto com ele? Não. Geralmente o camarada vai com a roupa melhor que ele tem. No máximo. É verdade ou não é, irmãos? E muitas vezes nós achamos que é o suficiente a gente ganhar dinheiro, querer mais dinheiro e jogar a culpa na posteridade. Eu faço isso porque eu quero deixar uma herança para os meus filhos. E muitas vezes não é verdade. É porque você ama o dinheiro, porque você corre atrás dele, porque você quer satisfazer os seus prazeres. A Bíblia,
segundo, eu não sei o nome direito desse homem, desse autor que escreveu o livro O Seu Dinheiro, Oxford Daitin, não sei se é isso que chama, você me perdoa se está tudo errado. Mas o livro que ele escreveu, O Seu Dinheiro, tem 2.300 versículos relacionados a finanças na Bíblia. Vocês sabiam disso? 2.300 versículos relacionados a finanças. Ou seja, não é uma área que Deus não quer tocar. É uma área que desde o princípio Deus tocou. Porque Deus tem um propósito também com a vida financeira de todos nós. Deus tem prazer na prosperidade dos seus servos. Quantos creem? Falam amém. Salmo 35, 27. Irmãos, eu vou citar muitos textos. Alguns eu vou falar, decoro, outros a gente vai abrir. Se você quiser anotando, vai anotando. Nós temos ceia hoje, nós temos uma comemoração ainda do Dia dos Pais. Né? Mas eu não quero perder nada do que eu pus aqui. Amém? Então vai anotando aí. Esse versículo que eu disse que Deus tem prazer na prosperidade dos seus servos, está em Salmo 35, 27. Então a primeira coisa que você precisa entender, além de um plano que Deus tem para a tua vida financeira, Deus tem prazer em te ver prosperar. É o prazer de Deus. O que é uma coisa que dá prazer? Uma coisa boa, gostosa. Então Deus se realiza, Deus fica feliz, Deus fica alegre quando os seus servos prosperam. Amém, irmãos? A prosperidade não é riqueza, então tira da sua mente todo tipo de riqueza. Mas prosperidade é Deus suprir todas as tuas necessidades, todas elas. Todas elas. E você, além de tudo, ter paz, né, ter alegria para viver. Muitas vezes, muitos cristãos, e muitas vezes, eles vivem a sua vida financeira debaixo de maldição. E é uma realidade. E nós, como pastores, nós temos um quadro um pouco maior do que a sua vida. Então, como pastor, a gente está por dentro de várias situações, de vários irmãos, muitos altos e baixos, e muitos sobre maldição nesta área financeira. E Deus não tem prazer em trazer maldição na vida financeira de ninguém. Pelo contrário, Deus tem prazer na prosperidade dos seus servos. Mas por que que muitos vivem debaixo de uma maldição na vida financeira? Por falta de conhecimento, muitas vezes. Alguns é por falta de obediência, de obedecer o princípio. Mas alguns, ou muitos, é por falta de conhecimento. Então ninguém aqui hoje vai ser ignorante mais nesse aspecto. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda, né? A gente vai tentar fazer um manual aqui da contribuição. Há 3 níveis de contribuição que a gente encontra na Bíblia. O primeiro nível de contribuição chama-se dízimos. O segundo nível de contribuição é as ofertas. E terceiro, esmolas. Então há 3 níveis de contribuição na casa do Senhor. O primeiro é dízimo. Malaquias 3:10 diz assim: tragam todo o dízimo à casa do Senhor, para que haja mantimento nela. Aí ele continua dizendo: ponham-me à prova, prova-me, se eu não vou abrir as janelas dos céus e derramar bênção sem medida sobre vocês. Então o primeiro nível de contribuição que nós encontramos na Bíblia é o dízimo. Mateus 23, 23, Jesus disse para os mestres da lei, fariseus, falou assim: hipócritas, vocês fazem algo certo, que é dar o dízimo do cominho, do entro e de outras coisas, mas vocês têm negligenciado outras coisas que são maiores no reino de Deus, a justiça e a outras coisas. E muitos usam esse Mateus 23, 23 para falar que Jesus estava proibindo, ou que no tempo da graça não teria dízimo. Mentira. Pelo contrário, ele falou: olha, o dízimo é o mínimo. Porque vocês acham que estão dizimando, vocês podem fazer todas as coisas erradas? Vocês acham que vocês podem comprar o Senhor? Em Hebreus 7, esse eu quero abrir para você. Hebreus capítulo 7. Essa carta foi escrita para os judeus convertidos, para reforçar realmente o evangelho na vida deles. Então essa carta foi escrita para a igreja, né? O autor de Hebreus, a gente não sabe quem é. Ele diz assim no versículo
Hebreus 7, 8 e 9. Diz assim: no primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. No outro caso, é aquele de quem se declara que vive. Pode-se até dizer que Levi, que recebe os dízimos, entregou por meio de Abraão. Pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda não havia sido gerado. Outra coisa, outro ensino que a Sacate de Hebreus nos traz sobre dízimo. Tem muitos que falam que o dízimo é da época da lei, de Moisés. Mentira. Esse episódio aqui, Abraão, ele entregou o dízimo a Melquisedeque. Melquisedeque é a tipologia de Jesus Cristo. Então nós entregamos, Abraão entregou o dízimo ao sumo sacerdote, que representa Jesus Cristo, antes da lei. Desde o começo, o propósito de Deus é que o homem fosse fiel com ele. Abraão deu dízimo, a sua descendência deu dízimo, antes da lei de Moisés. Depois a lei se tornou lei. E agora na graça, o dízimo é o mínimo, irmãos. É o mínimo que Deus exige da nossa fidelidade. Então, é uma do nível de contribuição que nós temos na Bíblia. Ser fiel nos dízimos. Ofertas. É o segundo nível de contribuição que nós encontramos na Bíblia. Em Malaquias 3:8, o profeta diz assim: no que estão me roubando? Ainda pergunto, do que vocês estão me roubando? Como poderá o homem roubar a Deus? Qual que foi a resposta? Nos dízimos e nas ofertas. Você pode pegar todas as versões bíblicas, todas as traduções, não é ou as ofertas. É nos dízimos e nas ofertas. Então, como o homem rouba a Deus? Nos dízimos e nas ofertas. Então, é o segundo nível que nós encontramos de contribuição na casa de Deus. Em Marcos 12, 41, 43, nós vemos ali Jesus ensinando. Jesus sentou na frente do gasofilácio ou daquela peça que eles jogavam as suas ofertas. E viu ali, ele diz: eu vi muitos ricos jogando muito dinheiro. Lançavam no lugar das ofertas. Mas eu digo para vocês que eu vi a viúva pobre. Jogou ali, ou lançou ali, 2 moedinhas. Ela ofertou ao Senhor. E como Jesus não está preocupado no seu dinheiro, Deus não precisa do teu dinheiro para viver. Você sabia disso? Eu quero falar para você, olha, fala assim: Deus não precisa do meu dinheiro para ele viver. Olha, pastor, então por que isso? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Para que haja mantimento na minha casa. Tem muitos que desfrutam do ar-condicionado, de um banheiro, de uma sala de crianças abençoadas. Tudo isso para manter. Talvez você usufrua de tudo isso. Não é isso que você tem que dar o teu dízimo, não é isso. Porque isso aqui não é um clube, você paga a mensalidade para frequentar. Mas no mínimo a gratidão do seu coração deveria ser essa. Para que mantenha a casa do Senhor limpa, bonita, com manutenção em dia, para que você possa sentir bem. É o mínimo. Mas não faça e não dê o seu dízimo, a sua oferta por causa disso. Você vai entender hoje que você tem que fazer por obediência, por amor, por vários outros princípios. E o terceiro nível que a gente encontra na Bíblia de contribuição é as esmolas. Em Mateus, versículo 6, no Sermão do Monte, Jesus estava falando: olha, quando vocês der esmola aos pobres, não faça como os fariseus, eles gostam de aparecer e mostrar para todo mundo que eles estão dando. Não apareça não quando você está fazendo isso. Ou seja, é mais um nível de contribuição. Jesus estava ensinando a dar. Se ele estava ensinando, é porque nós devemos fazer. E esse é o nível de contribuição que não precisa ser feito na casa do Senhor. Não é específico na casa do Senhor, mas é ajudar aqueles que precisam. Talvez aquele necessitado que está na sua porta, ou na cidade você encontra alguém necessitado, o Espírito Santo fala: olha, ajude-o. E quando fizer isso, Jesus falou: não sai falando para todo mundo, ergue assim o dinheiro e dá na mão dele. Falar que você está dando, para mostrar para os outros. Jesus disse: olha, quem faz isso já recebeu a sua recompensa.
Mas o que a tua mão direita está fazendo, Jesus falou, a esquerda não precisa ficar sabendo, ou seja, ninguém precisa ficar sabendo. Faça para o Senhor, porque eu vou retribuir vocês. Então a gente encontra, sobre contribuição na Bíblia, 3 níveis de contribuição: dízimo, ofertas e esmolas. Para mim dar outro texto bíblico para fechar sobre esmolas, na verdade 2 eu quero falar. Atos 10, não precisa abrir, mas ali fala de um homem chamado Cornélio. Ele era um homem que temia Deus, que fazia suas orações todos os dias e dava as suas esmolas. Só que ele não tinha salvação. Aqui já entra uma outra doutrina, contrária àquela que diz que quem ajuda aos pobres, quem dá aos pobres, vai ser salvo. Aqui, Atos 10, se você for ler, esse homem, ele dava esmolas, ele temia Deus, ele acreditava em Deus, mas ele não era salvo. Mas porque tinha um coração puro, Deus falou, vou levar a salvação a esse homem, vou mandar Pedro na casa dele. E vai haver salvação para toda a sua casa. Porque Deus ouviu não só as orações daquele homem, que ainda não era convertido, mas também foi aceito as suas esmolas. O texto diz, Deus, o anjo que visitou ele falou, olha, Deus ouviu as suas orações e tem visto as suas esmolas. Mas isso não garante que as pessoas vão para o céu ou vão ser salvos através de dar dinheiro aos pobres, ajudar os pobres e temer a Deus, simplesmente acreditar em Deus. Não. Precisa haver arrependimento, salvação. Declarar que só o Senhor Jesus Cristo é o Senhor. Mas é um princípio que nós cristãos devemos aplicar na nossa vida. Quantos querem sair debaixo da maldição financeira e ter bênçãos nessa área? Amém? Pastor, mas eu já sou abençoado. Amém, irmão. Continue praticando. Seja fiel a Deus. Porque aqueles que já entenderam esse caminho não abrem mão disso. Porque sabe que Deus é fiel. Mas antes da gente continuar falando sobre princípios de como você vai contribuir na casa de Deus, eu quero que você entenda alguma coisa sobre dinheiro. Abre a sua Bíblia, eu quero que você abra comigo. E quem tiver sem Bíblia, acompanha com o irmão do lado. 1 Timóteo, capítulo 6. Tem algumas coisas que nós precisamos entender relacionado ao dinheiro. Coisas importantíssimas que você precisa entender sobre dinheiro. Primeiro Timóteo capítulo 6, 9 e 10. Vamos lá, irmãos, abriram? Amém? Posso ler? Quem tiver sem Bíblia do seu lado, se quiser deixar ele pegar uma carona, é importante. Olha só o que diz na NVI, na minha versão diz assim, os que querem ficar ricos, caem em tentação. Repete comigo, quem quer ficar rico, vai cair na tentação. É o que a palavra de Deus está dizendo, irmãos. Vai cair em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Irmãos, quem vê esse texto fala assim, o dinheiro é uma praga. Vai trazer tormento, é nocivo. O dinheiro é uma maldição. Não, não é não. O dinheiro é bênção. A maldição é amar o dinheiro. Pastor, como é que eu sei se eu amo o dinheiro? Primeiro sinal, se você não é dizimista fiel, você não é ofertante fiel, você tem dificuldade de dar esmola, de ajudar o necessitado, você é um candidato. Um forte candidato que ama o dinheiro. Você não vai ser abençoado. Quem ama o dinheiro vai cair na tentação. Vai cair em armadilha. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Salmo 62, 10. O salmista diz assim, quando você começar a se enriquecer, ou quando você começar a ganhar mais, não ponha o seu coração no dinheiro. Irmãos, o problema não é o dinheiro. Repete comigo, o problema não é o dinheiro. O problema sou eu. O problema é nós, irmãos.
O problema é que muitas vezes você ama o dinheiro. Quando falta, você fica louco, ansioso, doido. Porque você ama o dinheiro mais do que a Deus. Dificilmente você vai ser livre dessa maldição. Sempre vai ter problemas nessa área, sempre. Não, pastor, mas eu estou bem, é só de vez em quando que eu estou mal. Vai ser mais de quando em quando. Eclesiastes 5:10. Quem ama o dinheiro jamais terá satisfação. É interessante, irmãos. Essas coisas você precisa entender. É muito importante você entender essas coisas relacionadas ao dinheiro. Eclesiastes 5:10 diz assim: quem ama o dinheiro jamais terá satisfação. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os teus rendimentos. Com quanto você ganha. Pastor, mas você não está confundindo, não? Eu tenho ambição de ganhar mais. Cuidado, irmãos. Cuidado. Não quero tirar o teu sonho, a tua ambição de ganhar mais. Isso Deus tem prazer em te prosperar. Deus quer que você ganhe mais mesmo. Deus quer te abençoar nessa área financeira. Deus tem um plano para a tua área financeira, sim. Mas cuidado com o teu coração. Porque enganoso é o nosso coração. Corrupto, quem o conhecerá? Cuidado com o teu coração. Porque se você continuar desejando demais, amando dinheiro, você nunca vai ficar satisfeito. Você vai trabalhar demais, não vai ver nem teus filhos crescer, vai perder toda a tua família, porque você ama o dinheiro. Olha outra coisa que o dinheiro é perigoso. Ele pode tomar o senhorio de Jesus na sua vida como cristão. E tem muitos que já estão assim. Quem é o Senhor da sua vida? É Senhor Jesus. Não, sério, fala sério, quem é? Aperta ele para você ver. Começa a perguntar sobre as finanças dele. Aí você vai ver quem que é o Senhor dele. O Senhor dele é o dinheiro. Jesus falou, o único que concorre comigo no senhorio é o dinheiro. Ele falou, não dá para o homem servir a dois senhores. De quem que Jesus estava falando? Dele próprio, de Deus e do dinheiro, do mamon. Irmãos, o dinheiro, dependendo do teu coração, ele é nocivo, ele é perigoso. Você coloca ele como o Senhor da sua vida. Você tira Jesus do centro e coloca ele no centro. O dinheiro pode sufocar e matar a semente da palavra de Deus. Você conhece pelo menos uma pessoa que era um crente fervoroso, mas começou a ganhar dinheiro, ele sumiu. E é bíblico. É só você ir lá para a parábola do semeador, Mateus 13:22. Jesus dizendo sobre a parábola, o semeador lançou a semente, era a mesma semente, semente boa, a palavra de Deus. Mas o diferente aqui era que tinha 4 tipos de terreno. 4 tipos de solo. Ou seja, 4 tipos de coração, porque depois ele explica. A que caiu à beira do caminho é aquela que o diabo veio e roubou a palavra. Aquela que caiu em solo rochoso, ele aceitou a palavra, entregou a vida para Jesus, mas os problemas e as dificuldades da vida fizeram ele perder a fé. Mas a terceira caiu entre espinhos. E aí Jesus explica o que eram os espinhos. Sabe o que é? A riqueza. As riquezas desse mundo, a preocupação com o dinheiro, que a minha televisão já está ultrapassada, ela é de LCD, agora é LED. Que o meu computador agora está muito lento, eu preciso de um supersônico. O meu celular só está falando, ele não faz mais coisa do que isso, você não usa nem metade dele, mas eu quero. Nós vivemos numa sociedade consumista, e aí nossa preocupação com dinheiro, querer ganhar dinheiro, sufoca a palavra, morre a fé. Morre a fé. E tem gente que começa a ter falta dele, começa a cair o cabelo. Mas não é porque é queda de cabelo, ele começa a puxar o cabelo, ele fica ansioso. Não dorme direito. Por quê? Porque ama o dinheiro. É fácil perder quem a gente ama? Quem que já perdeu um ente querido? Irmão, chora ou não chora? Dói.
quando você está com pouco dinheiro, é por isso que você chora. Porque se ama demais. Ué, pastor, então agora eu tenho que dar risada quando eu estou perdendo dinheiro? Não, mas eu acredito que Deus vai suprir todas as minhas necessidades, porque eu sou filho dele. Ele é fiel para suprir todas as minhas necessidades, com muito, com pouco ou com sem nada. Ele é fiel, eu acredito nele, não no meu dinheiro. A minha fé é nele, não no dinheiro. Ele é o meu Senhor e não o dinheiro. É simples assim. Para que é o dinheiro, meu irmão? Para que serve o dinheiro? Primeira coisa, para servir o reino de Deus. Amém, glória a Deus, irmão. Receba mais, em nome de Jesus. Eu vou repetir para dar oportunidade para os outros, senão eu vou achar que eu estou só querendo abençoar você, irmão. O nosso dinheiro é para servir o reino de Deus. Amém, glória a Deus, receba. De acordo com a sua fé, em nome de Jesus. Irmãos, eu não pus aqui, mas Deus está me lembrando. Quando Deus tirou o povo do Egito, eles eram escravos. Escravo tinha dinheiro? Escravo tinha poupança? O que eles faziam? Trabalhavam, comiam e tinham um lugar para dormir. O povo de Deus estava escravo no Egito. Deus falou, vou libertar esse povo. Eu ouvi o clamor desse povo, meu povo está sofrendo, eu vou tirar eles de lá. Irmãos, Deus tirou o povo, libertou o povo com a mão poderosa, milagres acontecendo. Agora fala para mim, o que o povo precisa levar para o deserto que é vital para eles? Água e alimento. Caminhão pipa. Não tinha caminhão, carroça com um negócio de água. Alimento. É o principal que eles precisavam levar. Mas o que Deus fez eles sair? Que jeito que aquele povo saiu do Egito, irmãos? Ricos. Muito ouro, muita prata, muita roupa que valia dinheiro. Irmãos, o que vai fazer com dinheiro no deserto? Comprar o quê? Qual é o propósito de Deus quando Deus prospera a sua vida, meu irmão? Para investir no reino de Deus. É para glorificar o nome do Senhor. O dia que você mudar a sua mente e entender que o teu dinheiro é para glorificar o nome de Deus, nunca vai faltar na sua vida. Você vai ter uma estabilidade financeira na sua vida. Eles saíram ricos de lá. E não tinha como eles se gabar. Comprar um cavalo novo no deserto para sair pocotó, pocotó, pocotó. Não tinha nada, irmãos. Era para quê? Para investir no templo. Quando foi para construir o templo, o povo trouxe ouro e prata. É para isso. Tem gente que estou lendo algumas mentes aqui. Não volto mais nessa igreja. O pastor está querendo nosso dinheiro. Eu falei para você, meu irmão. E quem já fez integração aqui, levanta a mão. Tem a pergunta lá no nosso questionário. Eu nunca falei, se você não for dizimista, você não vai ser membro da igreja. Pelo contrário. Falei, irmãos, não estou preocupado com isso. Mas eu sei que se você for, você vai ser abençoado por Deus. Mas eu não estou preocupado. Você pode ser membro da comunidade, sendo dizimista ou não, não é minha preocupação. Nunca foi a nossa preocupação. Nós começamos dentro da nossa casa com 4 pessoas, nunca foi a nossa preocupação. Mas pela nossa fidelidade, o Senhor tem sido fiel nessa casa. E pela tua fidelidade, o Senhor tem prosperado essa casa. E vai prosperar mais e mais a sua vida em nome de Jesus. Porque é tempo de crescimento. Crescimento na área financeira na tua vida também. Em nome de Jesus. Amém? Amém mesmo? Então, eu vou te provar isso. Nós somos o corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 27 diz assim, vós sois o corpo de Cristo. Paulo falou, não é isso? E individualmente, membros desse corpo. Nós somos o corpo de Cristo. Fala amém. Eu vou ler para você Lucas 8. Se você for rápido, você abre lá. Se você não for, eu vou ler no meio do caminho, você vai pegando ele aí. Lucas capítulo 8, versículo 1 a 3. Diz assim. Depois disso, Jesus passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus, os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curados de espíritos malignos e doenças, Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras mulheres. O que elas estavam fazendo seguindo Jesus? Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens.
cuidava de Jesus com os seus bens. Qual é o corpo de Cristo hoje? É a igreja do Senhor. É por isso que quando você traz a tua contribuição, seja dízimo ou oferta, você traz para o Senhor. Não é para o pastor. Não é para a igreja em si. Mas você está sendo fiel para com o Senhor. Essas mulheres serviam a Jesus com os seus bens. Irmãos, nós devemos honrar o Senhor com os nossos bens. Eu preciso ter disciplina nessa área de contribuição. Se você quiser crescer em todas as áreas, mas também na área financeira, você precisa ser disciplinado. Tem gente que dá um mês, o outro aperta e não dá. Não, Deus vai me entender. Lógico que Ele te entende, irmão. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Deus não trabalha por dó, Deus trabalha por princípios estabelecidos na palavra dEle. É por princípios, Deus não tem dó. Ai, pastor, mas que isso? Você não está falando heresia? Não, não estou, irmãos. Não estou. Deus trabalha por princípios. E se você cumpre o princípio, você é abençoado. Se você quebra o princípio, você não é abençoado. Por isso que muitos vivem sob maldição na área financeira. E Deus quer te libertar dessa maldição financeira hoje. Amém? Primeiro pelo conhecimento, pela revelação. Depois, pela tua prática, pela tua disciplina. Aí você vai crescer. Honrar significa fazer distinção e colocar Deus acima dos meus valores pessoais. Repete comigo, honrar a Deus é fazer distinção e colocar Deus acima dos meus valores pessoais. Só honra a Deus. Obrigado. Agora eu falo assim. Só vai conseguir honrar a Deus quem não ama o dinheiro, mas ama o Senhor em primeiro lugar. Dificilmente alguém honra o Senhor. E não tem jeito de não lembrar de Provérbios 3, 9 e 10. Honra o Senhor com os teus bens. E com as primícias, fala primícias, de toda a tua renda, porque se encherão os teus celeiros, e os teus lagares se encherão de vinhos. Aleluia! Mas tem que honrar. Quer promessa de encher os celeiros, de prosperidade? Precisa honrar, irmãos. Provérbios 3, 9 e 10. Honra o Senhor com os teus bens. E com as primícias de toda a tua renda. Aí vem a promessa. Então nós aprendemos que há 3 níveis de contribuição. O primeiro é. Segundo. Tem gente que. Eu vou fazer algumas pessoas perder o medo de dízimo. Porque tem gente que tem medo. Todo mundo, fazendo um favor. Primeiro é. Não, nem todo mundo falou. Eu vi algumas boquinhas que não falou. Você perdeu o medo. Porque tem gente que tem medo de dízimo. Porque eu já vi tanta besteira de tanta coisa aí na televisão. Que as pessoas têm medo e perdem a bênção. E o diabo está fazendo isso com você. Você tenha medo mesmo de dar, porque olha, tudo, as igrejas tudo pega, o pastor é tudo. Aí ele põe isso na sua cabeça. Aí ele consegue devorar. Porque Malaquias diz, quem vai repreender o devorador na tua casa? Só Deus, quando você é fiel. Não tem oração forte. Eu repreendo o devorador. Sai, capeta, devorador. Não sai não, irmão. Não sai. Sabe quando sai? Está na Bíblia. Deus disse, você é fiel comigo? Eu mesmo, não é nem pastor não. Fala, glória a Deus. Deus mesmo falou, eu entro aí na sua casa e repreendo esse devorador. Não vai devorar teu dinheiro não. Teu dinheiro vai ser bênção em nome de Jesus. Mas é pela fidelidade. Então o primeiro é? Não está nem saindo na filmagem, irmãos. Vamos lá, o primeiro é? Segundo? Oferta é melhor, né? Porque não precisa ser 10%. Então o pessoal fala com a boca aberta. Eu trago 2 lá, tá na bênção, pastor. Oferta, eu falo com a boca cheia, oferta! Joga lá uma moedinha, R$2. E o terceiro é? Pastor, sabe por que eu não dou esmola? Porque tem uns caras aqui é pinguço, eles vão beber pinga. Não, vai lá e compra um pão para ele, irmão. Não tem desculpa não. Abençoa, às vezes você precisa abençoar, sim. As pessoas estão precisando. Na célula a gente faz isso, às vezes não faz. A pessoa está precisando, a gente vai lá e ajuda. Faz parte da nossa vida cristã. E agora eu quero falar, você aprendeu sobre coisa importante sobre dinheiro. Você não pode amar o dinheiro, amém? Amém. O dinheiro não pode ser o Senhor da sua vida, amém? Amém? E nós aprendemos que, dependendo do teu coração, se você ama o dinheiro, você vai abafar a palavra, você vai perder a fé. Amém? Amém? Agora, pelo menos uns 7 princípios, deixa eu ver, é bem rápido.
7 princípios importantes sobre a contribuição. Qual a atitude que nós precisamos ter? Primeiro, obediência. Repete comigo, fala assim, obediência. João 14,15 assim, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Aí tem gente que fala assim, é os 10 mandamentos. Não é não. Não é não. Você lembra quando o jovem rico foi até Jesus? Quem lembra dessa passagem? Jesus, o que eu preciso para ser salvo? Jesus falou, cumpre os mandamentos, os 10. Aí ele começou a falar, não começou? Eu faço isso, eu já faço isso, eu já faço isso. Jesus falou, tá bom. Não é só por isso mesmo que você vai ser salvo. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. O que ele falou? Estou fazendo já. Estou fazendo já é aqui, ó. Estou indo embora, Jesus. Aqui, ó, não precisamos dar dinheiro para o senhor, não. Mas Jesus não era para ele, era para os pobres. Irmão, você acha que Jesus queria tirar o dinheiro dele e ver o cara mendigando o pão? Você acha que é isso? Não é isso, irmão. É porque sabia que o principal da vida dele era o dinheiro, e o dinheiro ele vai para o inferno. E Deus quer salvar as pessoas. Deus quer salvar você. Deus tem um propósito com a sua vida para te levar para o céu, mas aqui na terra ele quer te prosperar. Aqui na terra ele tem um plano bom para você. Recebe aí? Amém? Então a primeira coisa, por que você tem que contribuir com dízimo e oferta na casa do Senhor? Por obediência. Se me ouvirdes e me obedecerdes, comerão melhor desta terra. Aleluia. Por obediência. Quem obedece, quem é obediente, quem ama a Deus, vai contribuir. Eu vou ler para você 2 Coríntios rápido, não vai dar tempo, se você é rápido de endereço, vai comigo. 2 Coríntios capítulo 9. Se você não é, fica só prestando atenção que eu vou ler para você. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 13. Se você for ver do 6, na verdade até do 4 em diante, o Paulo está falando sobre semear com generosidade. Mas aí no versículo 3, eu quero só destacar esse versículo. Está dentro desse contexto, mas eu quero citar ele. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar os seus bens com eles e com todos os outros. Então, dentro do contexto de contribuição, de oferta, Paulo falou de uma palavra, obediência. Obediente é fiel no dízimo e nas ofertas. Segundo princípio, é questão de fidelidade, meu irmão. É fidelidade. 1 Coríntios 4,12, o apóstolo Paulo fala assim, dos despenseiros, o que Deus espera é que eles sejam encontrados fiéis. Fiéis no quê? Só na palavra? Não, fiéis em tudo, irmãos. Fiéis em tudo. Ou seja, quando Jesus vier buscar os seus despenseiros, os seus servos, o que ele tem que encontrar em mim e você é fidelidade. O que requer dos despenseiros é que eles sejam encontrados fiéis. Não, mas eu não tenho outros deuses, eu só adoro o Senhor Jesus Cristo. Não é só nessa fidelidade, irmãos, é fiel em tudo. Fidelidade em todo o tempo, em todas as circunstâncias. Não, mas quando eu estou bem financeiramente, eu contribuo, pastor, mas quando não, Deus me entende. Irmãos, isso não é fidelidade. Não é fidelidade. Tem muitos que pensam que são fidelidade. No ano, pastor, tem 12 meses, deixei só 2 para trás. É fidelidade isso? Então vamos inverter agora. Quem aqui é assalariado e tem patrão? Isso. Então o teu patrão vai falar o seguinte, eu sou fiel esse ano, mas eu vou pagar 10 meses só esse ano. Beleza? Ué, mas Deus aceita, não aceita? A hora que é para nós, opa, aí não. Vou procurar os meus direitos. Já pensou se Deus procurasse o direito dele? Misericórdia. Irmãos, mas não é questão de ser carrasco. Como eu disse para vocês, eu não quero trazer peso para a vida de vocês. Eu quero trazer ensino nessa noite. Amém? Vocês estão entendendo? Eu não quero que você saia daqui com peso e fale, puxa vida, eu não tenho condição. Estou devendo mais do que eu ganho. Então, outra coisa, tem que aprender a administrar o seu dinheiro. Mas agora não entra nessa mensagem, é na próxima. Por isso é importante você ser disciplinado, irmão. Só a pessoa disciplinada vai ser fiel. E fiel é em tudo.
tudo. Você é tentado todo mês a dar menos ou não dar nada de dízimo, é verdade ou não é? Tem essa tentação ou não tem? Tem ou não tem? Tem. Tentação é pecado? Mas você cair nela. Então o teu dízimo deu 168 centavos. Aí o que você quer fazer? 68 centavos vai fazer alguma diferença? Para o caixa da igreja? Nenhum. Nenhum. Para você, vai te enriquecer 68 centavos naquele mês? Nenhum. Mas para o diabo, ele tem uma arma. Você foi fiel? Deixando 68 centavos para trás, você foi fiel a Deus? De jeito nenhum. Então a gente é tentado pelo diabo a dar um pouquinho menos e falar, puxa, eu dei o dízimo certinho. Deu não. O diabo entra nessa brecha aí. Por causa de centavos. Pastor, mas centavo não vai mexer em nada, nem no meu bolso, nem da igreja. É lógico, não vai fazer nada. Mas no reino espiritual isso tem peso. Isso não é fidelidade. Vocês estão entendendo? Então não adianta arredondar para menos. Você quer arredondar? Arredonda para mais 61. Pastor, aí pode ficar o resto de oferta? Estou lendo alguns pensamentos aqui, irmão. Amém, irmão? Depende do teu coração. Se você quiser, depois eu vou ler para você aqui, senão eu já vou pular outro princípio. Mas vou falar já, vai. Quem semeia pouco, pouco vai colher, irmãos. Você que decide, meu irmão. Eu estou te ensinando, eu quero que você seja abençoado. Terceiro princípio, gratidão. Fala assim, gratidão. Tem gente que é ingrato, irmãos. Tem gente que acha que porque trabalha na igreja, ou porque faz alguma coisa para a igreja, acha que isso pode trocar no dízimo. Não, eu já ajudei esse mês lá. Eu fui no encontro, eu trabalhei lá, tal, e eu estou trocando, irmãos. Não faz isso não. 2 Coríntios 9, 7, o apóstolo Paulo diz assim, Deus ama quem dá com alegria. Irmãos, aí tem gente que fala assim, pastor, sabe por que eu não dou o dízimo e oferta? Porque eu não estou com alegria para dar. Então eu estou com a base bíblica, eu não posso dar, que Deus não vai aceitar se eu der triste. Irmãos, quem falou que é uma condição isso aqui? Deus só está mostrando que Ele ama quem dá com alegria. Ele está falando, você tem que fazer a coisa certa, do jeito certo. Não pode vir aqui como fosse um velório, irmãos. Tchau. Vou sentir tanta falta. Nem sei se vai dar para pagar as contas esse mês. Se der para arrepender, ele volta e busca, irmão. Se deixar, ele pega de novo. Falou, já dei, agora a igreja está me dando de volta. Está amarrado, em nome de Jesus. Eu escutei isso uma vez, não quero nem falar. Misericórdia. Ai, Jesus. Quantos são gratos a Deus aqui? Então esse versículo de 2 Coríntios 9, 7, não coloca em condição de opção. É para você fazer do jeito certo. Amém, irmãos? Então nós temos que entender, outra coisa que eu quero que você entenda, é que nós somos servos do Senhor. Quantos entendem isso, que nós somos escravos de Deus? Se você entregou tua vida de verdade para Jesus, Jesus te comprou com aquele sangue. Amém? Ele é o teu Senhor. E nós somos escravos. E dentro do que nós aprendemos, se você ler um pouquinho de história, escravo não tem direito de 100% de salário. Mas Jesus, ele é tão bom, ele fala, vocês são meus escravos sim, mas eu não trato vocês como escravos, como filhos. Eu não quero 100%. Eu quero só experimentar a tua fidelidade. Eu só quero 10, os 90 fica para você. Você fala o que você quiser com eles. Aleluia, glória a Deus. Que Deus bondoso. Nós somos servos dele. Mas ele fala, fica a maior parte, meu filho. Faça o que você quiser com ela. Eu só quero experimentar a tua fidelidade. E aquele que é fiel no pouco, vai ser fiel no muito. Aí eu posso te dar muito. Aí a Bíblia diz assim, aquele que é corrupto, ou aquele que é infiel no pouco, vai ser no muito também. Por isso que muitos ficam debaixo de maldição. Porque não é obediente, porque não é fiel, porque não é grato a Deus. Né? De gratidão eu falei sobre isso. Né? A gente tenta, de todas as formas, você usufrui de alguma forma de benefícios da casa de Deus. Da casa de Deus. Teus filhos talvez desfrutam de benefícios da casa de Deus. E você não consegue ser grato a Deus. De devolver a parte dele, de ofertar na obra dele.
Quarto princípio, generosidade. Repete comigo, generosidade. Generosidade significa aquele que dá com abundância, com largueza, mostra-se generoso, dotado de caráter nobre, coração generoso, liberal. Esse é a pessoa generosa. Eu quero ler para você Provérbios 11, você não precisa abrir, 24 e 25. Se você quiser anotar esse texto, pode anotar. Provérbios 11, 24 e 25. Diz assim: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Fala assim, quem dá generosamente vai ver aumentar as suas riquezas. Aí continua aqui o versículo 24 dos Provérbios, assim, outros retêm o que deveriam dar. Aí sabe o que acontece? Cai em pobreza. Provérbios 11, 24. Quem dá generosamente, o que é dar generosamente? O que é dar generosamente? Com abundância, com alegria, com prazer. Aí o texto diz, vai aumentar suas riquezas. Quem retém o que deveria dar, cai em pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Segunda Coríntios 9, 5 diz assim, assim achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês me prometeram. Então, ela estará pronta como oferta generosa e não como algo dado com avareza. Fala assim, generosidade é o contrário de avareza. Irmãos, e Paulo uma vez escreve, se eu não me engano é para Coríntios, ele começa a falar, olha, você tem que ficar livre das coisas da carne. Aí ele começa a falar em moralidade, alguns pecados, ele diz assim, e a avareza, que é idolatria. O que é uma pessoa avarenta? Mão de vaca, né? Não é aquele mão de vaca que o pessoal fala? Quem é avarento é idólatra. Irmãos, pense nisso. Você que tem uma dificuldade tremenda. Não, pastor, a minha dificuldade não é dar para Deus, é dar na igreja. Ah, irmãos. É claro, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, à casa do Senhor. Você tem dificuldade porque você ama Ele, você tem medo de ficar falta dEle. Você não acredita que Deus pode suprir as suas necessidades, é por isso. É por isso que você não é generoso. E eu quero abrir meu coração aqui e contar um testemunho bem rápido. Vou me expor mais uma vez. Aleluia. Eu aprendi desde pequeno, irmãos, ser dizimista fiel. Aprendi isso. Meu pai e minha mãe, quando eu comecei a dar aula, com o Odivaldo de Assumpção que está ali, você vai dar aula para os baixinhos, pagava R$100 para mim. Eu treinava e dava aula para os baixinhos. Falei, glória a Deus, vou ganhar meu dinheirinho. Falei, mãe, eu vou ganhar R$100. Falou, você não ganha 100 não. Você ganha 90, 10 é do Senhor, você nem toca nele. Irmão, desde aquele primeiro salário meu, se eu tiver errado, que Deus pode me lembrar que eu venho aqui e peço perdão para a igreja. Mas eu não me lembro de nunca, depois daquele dia, ter deixado de dar o dízimo na casa do Senhor. Nunca. Eu aprendi, isso entrou no meu coração a vida inteira fiel. Mas eu tinha um pouco de dificuldade de ser generoso na oferta. Às vezes dava, às vezes não dava. E quando era uma oferta meio generosa, abundante, eu tinha um problema muito sério. E nós fomos um tempo na Donep. E lá chegou um pregador, que eu queria ouvir ele, estava doido para ouvir ele pregar, eu queria beber da palavra de Deus. Ele chegou, olha, eu vim aqui para pedir R$300. R$300 por família. Irmãos, quem já foi no Rio Centro, lá no Rio de Janeiro? Um negócio enorme, não sei quantas mil pessoas tinha lá. E na Donep, para quem não sabe, eles têm o costume de passar a coleta, né, de manhã, tarde e à noite, 2 vezes, né, para a pessoa aprender a ofertar. Irmãos, nós não demos nenhuma. Primeiro que a gente foi já, porque a gente foi numa condição assim. A gente estava no lugar errado.
A hora que eu vi aqueles carrão lá, eu falei, meu Deus do céu, eu nunca tinha visto um carro daquele na minha vida. Não vou nem falar a marca, porque senão vai. Mas amém. E aí, esse dia, eu falei, não estou acreditando. Não é possível. Irmãos, fica tranquilo, não levando, não vai embora, que eu não vou pedir R$300, amém? Fique tranquilo aí, não vou pedir, amém? Fique em paz. Tem gente já querendo sair, calma, não vou te constranger. Mas, irmãos, foi isso. Eu falei, não é possível. Deus, não está certo isso. E aí, minha sogra não está aqui, eu posso falar. Né? Depois você não passa esse vídeo para ela. Minha sogra, né, coração de mãe, chegou na Renata e falou, olha, nós somos uma família. Eu já tinha casado com a minha esposa, ela já era minha esposa, minha família. Falou, nós somos uma família, você dá o pouco que você tem aí, e a gente completa os outros, a gente dá, nossa família dá 300. Eu falei, Aí eu cresci, né, irmão? Aí mexeu com o meu bril. O cara lá em cima, tudo bem, mas agora, pessoalmente, ele mexeu com o meu bril, eu falei, não é possível um negócio desse. Falei para minha esposa, falei, não. Ou a gente vai dar, ou a gente não vai dar. E eu falei para ela, você ora aí, que eu vou orar aqui. Deus não constrange ninguém. Se Deus está falando que é para a gente dar, desafiar a minha vida, a gente vai dar. Se não, não. Amém. Eu falei, Deus, fala para ela que não é para dar, porque não tem dinheiro. Eu estava orando para ela, para Deus falar para ela, não era para dar. Porque eu já sabia que aquele negócio era comigo, irmãos. Eu já sabia que era para mexer comigo aquilo. Porque aquilo para mim era um cúmulo que eu estava escutando naquele momento. Talvez como você quando fala em dízimo e oferta na igreja. Talvez você estava igual eu estava lá. Eu estava assustado e falei, isso não é de Deus. Comecei a criticar. Estou sendo muito sincero diante de vocês aqui. Mas eu sabia que aquele desafio era comigo. E aí eu nem queria abrir o olho, porque eu já sabia a resposta. Falei, e aí, amor? É para dar. Fiz o cheque, falei, senhor, o senhor sabe que a conta lá. Nós tínhamos uma academia em Tanabi, né, de 70 alunos, talvez era o máximo. E a nossa renda lá era 1.000 e poucos reais, 1.100. Para dar R$300, a gente já foi, era complicado. Enfim, amém. Irmão, cheguei segunda-feira em Tanabi, na nossa academia. Era uma academia feminina, onde eu administrava e minha esposa dava aula. E eu tinha alguns alunos de personal. Irmão, imagina a mulherada entrando. E era aluno, e mais aluno. E não parava de entrar. Falei, meu Deus, o trem funciona mesmo. Era um desafio para mim. E foi, irmãos, e não parava de entrar aluno. Eu fiquei com o bolso cheio. E teve uma vez que a gente foi na sorveteria, estava com o Zé Augusto. Eu falei, pode pedir sorvete aí que eu vou pagar. Eu estava animado, irmãos, o dinheiro estava entrando. Aí minha esposa, a mulher sábia, me cutucou e falou assim, menos, você está empolgado. Pode pagar. Não que não era para pagar, mas assim, para que eu não viesse a dar uma de bom em cima dele, entendeu? Mas, irmão, eu estava tão empolgado, eu estava tão feliz com aquilo. Eu falei, Deus é fiel. Irmãos, quando Deus fala algo, não fala não que não é de Deus não. Amém? Fique tranquilo que eu não vou pedir nada para você, amém? Mas isso fala de generosidade. Foi uma oferta generosa. Está certo o que ele fez? Não sei, não me interessa o que ele fez, se ele está certo ou não, irmão. Eu sei que aquele dia foi para mexer comigo. Então, eu aprendi a ser ofertante também na obra do Senhor. Quinto princípio, regularidade. Tem gente que não é fiel porque não é regular, irmão. Imagina o seu patrão não sendo regular com você no teu salário. Um mês sim, um mês não só. Não tem problema. Imagina. É legal? Quando ele atrasa 5 dias, o que você já faz? Deixa que vai ver. Então, por que você não é? Então, não adianta você... Tem gente também que faz o seguinte, dá uma oferta muito grande e fica 3 anos sem. Não, eu já fiz minha parte para esse ano todo. Não, você tem que aprender a ser fiel em Deus todos os meses. Dinheiro na sua mão é para abençoar o reino de Deus. Amém? Amém? Viu como é que é difícil, amém, irmão? Se eu falo, a igreja é vitoriosa, você chega até a pular aí, irmão. Mas eu falo que tem que ser regular no dízimo da oferta, então amém, murcho. Sexto princípio, prioridade. É questão de prioridade. Quem é fiel no dízimo da oferta é porque a prioridade da vida dele é o Senhor. É simples assim, é simples, irmão. Não tem outro jeito, não adianta escapar desse princípio, é bíblico. Provérbios 3, 9 de novo, 3, 9 e 10 de novo. Honra ao Senhor com os teus bens. Mas não é só com os bens, é com o quê? Com as primícias da tua renda. Com as primícias da tua renda. Deus não precisa somente das tuas ofertas. Ele quer o teu coração nessas ofertas. Porque eu quero ler para você o que aconteceu com a oferta de Caim e Abel. Quem lembra daquela passagem?
Olha só o que diz Gênesis 4, 3, 5. Presta atenção nisso, irmãos. Aconteceu que no fim de alguns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Caim trouxe depois de quanto tempo? A oferta dele veio quando? Depois de algum tempo. Essa foi a oferta de Caim. Então está aqui, ó. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra a oferta ao Senhor. Foi primícia que ele trouxe? Não, foi depois de um tempo que ele colheu. Agora olha a diferença de Abel. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho. Aí tem uns que podem dizer, não, mas é porque Deus agradava da oferta de carneiros. Não. Não entendo esse princípio. Eu vejo aqui que Deus aí no versículo diz assim, agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Não foi só da oferta. Deus se agradou de quem? Da pessoa primeiro. Foi de Abel. Tanto é que depois ele falou para Caim, Caim, o mal está dentro de você. Você sabe o que tinha que fazer. Você já sabia o que tinha que fazer. Você fez errado. Então, irmãos, não basta só os teus bens você honrar o Senhor. Você tem que honrar com as primícias da tua renda. E aqui também tem algumas definições de alguns pastores e autores de livro. Alguns acham que as primícias é você pegar o teu salário e dividir em 30 dias. E o primeiro dia, ou seja, divide em 30, que deu naquela divisão, seria o dia de trabalho. Aquele primeiro você traz para o Senhor como primícia, e depois você tira o dízimo daquilo que sobrou. Tá? Alguns entendem assim, mas para mim, irmãos, a primícia é você receber o teu salário. Primeira coisa que você vai tirar é o dízimo e a oferta. Primícia. Primeiras coisas. Primícia fala das primeiras coisas. Do salário seu. É por isso que nós instituímos desde o começo da igreja, todo domingo você tem a oportunidade de trazer o dízimo e a oferta. Não venha de mãos vazias, irmãos. Sempre traga algo para o Senhor, porque é para Ele que você está trazendo, é para servir ao reino, é para adorar Ele. Então Deus aceitou a oferta de Abel, porque Ele trouxe as primícias. Os primeiros. Tem muita gente que fala, se sobrar eu dou. E às vezes até dá o dízimo, porque sobrou, mas Deus não quer a tua sobra. Deus quer o teu coração, Deus quer a honra. Vocês estão entendendo, irmãos? É a honra, é a prioridade, é a gratidão, é a fidelidade, é a obediência. Não adianta fazer só certo, tem que fazer da maneira certa. Pastor, mas eu esqueço, não pode esquecer. Não pode esquecer, pegou o teu salário, é ali, a primícia, põe ali. No próximo domingo você já traz. Separa, não é para usar. Tem gente que até que separa, mas quando aperta, vai lá e pega de novo. Já foi, Deus. Chegou domingo, já gastei. Não, aquilo não se mexe. É primícias. É nessa área que você precisa policiar o teu coração. Amém? Tem alguém comigo aqui? Amém. É um princípio, irmãos. Mateus 6,33, o que Jesus diz lá? Devemos buscar o quê? Primeiro, o reino de Deus. Primeiro, o reino de Deus. Primeiro, o reino de Deus. As demais coisas Ele vai acrescentar à sua vida. Amém? Amém. É o princípio. Busca em primeiro lugar. Êxodo 34, 26 diz assim, as primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor, teu Deus. Sabe, irmãos, Deus não queria simplesmente tirar o dinheiro. Não é isso, irmãos. É porque quando o povo trazia as primícias, todo o resto era abençoado e era multiplicado. Fala amém. Amém. Vocês estão entendendo? Quando você está consagrando a primícia, todo o resto que ficou com você é um dinheiro abençoado, ele vai multiplicar. Amém. Amém. Quando você consagra a primícia, o teu dinheiro vai ser totalmente abençoado. É diferente. É um princípio. Pode. Contar um testemunho rapidinho. Na verdade, eu estou lembrando disso agora e relacionando uma coisa com a outra. Eu trabalhava na V2, eu tinha recebido o salário, nós estávamos começando a comunidade, ainda era em casa. Nossa célula, a primeira célula, nós fomos para a casa da Rose, da Celiane ali. E o ladrão, em resumir, entrou em casa, ele roubou algumas coisas, poucas coisas, mas roubou meu salário. Ele estava em cheque, não tinha descontado, tinha recebido aquele dia. Então estava o cheque da firma na minha carteira,
Só tinha aquilo também na carteira. Ele pegou o cheque e levou. E eu cheguei em casa, né, não tinha descontado ainda, então não tinha mais o salário. E aí veio na minha cabeça, bom, então não tem jeito de dar o dízimo, porque eu não tenho salário. E aí naquele momento, Deus falou nada, gente. Eu senti no meu coração, mas Deus foi fiel. A empresa pagou o meu salário, não fui mandada embora, Deus foi fiel. Eu vou ser fiel. Aí eu pedi o dízimo emprestado. Falei, ó, você me empresta a quantidade do dízimo, que esse mês eu dou, e o mês que vem eu dou o dízimo e ainda dou a parte que você me emprestou. E eu dei. Isso foi no começo da comunidade. Naquele mês Deus supriu a minha necessidade, isso eu já contei, né? Uma tia que nunca, enfim, nós não temos um relacionamento assim de oferta. E aquele mês ela mora em outra cidade, ofertou, mandou minha mãe trazer o dinheiro, sem saber de nada que tinha acontecido, e ofertou na minha vida. Mas o que eu nunca relacionei, enquanto o Marcos estava falando, Deus me fez lembrar agora. Isso foi no começo da comunidade. Depois de um tempo, e um bom tempo, porque nós já estávamos fazendo encontro com Deus, aí vocês sabem desse testemunho que apareceu o dinheiro na minha carteira, né? Deus fez brotar. Como ele tirou a água da rocha, que ele desapareceu, minha carteira ninguém pega, ninguém põe o clips do jeito que eu ponho meu dinheiro. É sempre aquele pouquinho, ele está aí no clipe, cabe no clips, né? E tem o lugar certinho de colocar. E eu fui pegar o dinheiro, ele estava no encontro com meu pai, e eu falei assim, gente, será que meu marido ofertou na minha vida tudo isso? Aí, era o dobro do que eu recebia do meu salário. Vocês estão entendendo? Era pouquinho, mas era o dobro do meu salário. Falei, gente, é muito milagre. Aí eu liguei, falei, amor, você ofertou na minha vida? Ele disse que não. Falei, passa para o meu pai. Quem sabe foi meu pai. Pai, o senhor colocou dinheiro na minha carteira? Não, passa para minha mãe. Não, minha mãe disse também não. Eu falei, vou parar de ser incrédulo, porque esse dinheiro vai sumir. E eu criei. Porque ninguém, queridos, eu não uso bolsa, vocês veem, eu não levo minha carteira para lugar nenhum, então não tinha como alguém pegar minha carteira e colocar lá dentro. Deus colocou, porque Ele é fiel, porque Ele vê o coração. E eu não tinha relacionado uma coisa com a outra, por isso eu tive vontade. Realmente foi no começo da comunidade, mas depois de um tempo, sem nenhum tipo de arrependimento de ter dado, depois de um tempo, Deus fez brotar a água da rocha. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Sétimo e último princípio, conforme as suas posses. 2 Coríntios 8:12 diz assim, porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não o que ele não tem. Você tem que contribuir segundo as suas posses. Então não adianta você querer fazer bonito, né? Querer fazer uma grande oferta depois. Por isso que Deus, na sua palavra, diz, olha, eu não me agrado de votos de tolo. Ninguém é obrigado a votar, mas se fez um voto, tem que cumprir. Então, quando você vai querer fazer uma oferta com Deus, né, pense conforme as suas posses. Está lá em Lucas 21, de 1 a 4, que eu já falei sobre esse texto. Jesus viu que os ricos lançavam muitas ofertas e dinheiros até considerável. Não é isso? Mas ele também viu que uma viúva lançou apenas 2 e disse, essa mulher deu mais de todos que eles. Por quê, irmãos? Aqui você vê que Jesus não está preocupado com a quantidade ou o valor da oferta, mas é o teu coração. Porque aqueles ricos estavam dando do quê? Da sobra. Da sobra. Sobra é fácil, irmãos. Talvez o rico está dando sobra. E aquela viúva deu tudo o que ela tinha. Uma oferta de gratidão ali. Uma oferta corajosa, uma oferta generosa. E Jesus disse, essa mulher deu mais do que todos eles. Agora eu pergunto, 2 moedinhas faz alguma coisa no caixa de uma igreja? Mas no caixa do céu faz, porque Deus vê o coração. Nós temos que aprender esse princípio. E eu quero que você fique livre dessa maldição em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, eu quero terminar orando com você. Eu não vou fazer nenhum apelo. Quem quer, vem aqui na frente. Não vou fazer apelo. Não dá para fazer apelo numa mensagem dessa, né, meu irmão? Mas eu queria que você entendesse isso, porque como pastor, eu tenho orado por isso, para que você prospere. Quando a gente está em presbitério, quando eu estou orando sozinho pela igreja, irmãos, a minha oração, uma delas é, Deus, prospera a tua igreja, prospera o teu povo. Abre portas de emprego, aumenta o salário do teu povo. Irmãos, mas a minha oração, ela vai ter efeito quando você cumprir os princípios da palavra.
Amém? Eu quero só, para mim, orar com você, os olhos fechados. Feche os teus olhos. Aquilo que você aprendeu hoje. Nós aprendemos, eu vou falando, você vai lembrando. Há 3 níveis de contribuição na Bíblia: dízimo, ofertas e esmolas. Nós vimos também que você precisa entender algo importante sobre o dinheiro. Você não pode amar o dinheiro, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Você também aprendeu que o dinheiro pode se tornar um ídolo. A avareza é a idolatria. Colossenses 3, de 5 a 6 fala sobre isso. Em Mateus, Jesus disse, olha, o dinheiro não pode ser um senhor na sua vida, não pode tomar o meu senhorio. Não pode. Pois nós aprendemos que o dinheiro é para servir o reino de Deus. Aquelas mulheres serviam a Jesus com os bens dela. Elas começaram a seguir a Jesus e os discípulos, a ofertar na vida de Jesus, os discípulos, com os bens que elas tinham, porque elas tinham recebido um milagre. Aí nós falamos dos princípios. Para você fazer certo, da maneira certa. Como você tem que dizimar, ofertar e dar suas esmolas. Primeiro, nós falamos por obediência. Quem é obediente, quem ama o Senhor, obedece os mandamentos. Segundo, a fidelidade. Deus requer que os despenseiros sejam encontrados fiel em todas as áreas. Eu espero que você seja encontrado por Jesus quando Ele voltar fiel. Terceiro princípio, nós falamos gratidão. Tem muita gente ingrata, muito crente ingrato. Deus fez tanta coisa por você, pela sua família, pelo seu casamento. Há tantas coisas que Deus faz. E você não é grato a Deus. Porque Deus ama quem dá com alegria, com prazer. Quarto princípio, nós falamos que tem que ser generoso. Uma alma generosa. Quinto, temos que ser regular. Não adianta a gente dar um mês e outro não. Sexto princípio, prioridade. Trazer as primícias da tua renda. Honrar o Senhor. Destacar Ele como prioridade na sua vida. E sétimo, conforme as suas posses. Você não precisa querer fazer bonito para as pessoas. Deus conhece o teu coração. Ele sabe que você pode fazer uma oferta generosa. Ele sabe que você pode ser fiel, porque Ele vai suprir você. E Deus quer te livrar dessa maldição financeira. Deus quer te dar uma estabilidade financeira. Deus quer que você seja abençoado nessa área também. Não só na sua vida espiritual. Deus tem um propósito. Deus tem prazer em te ver prosperar. Mas como eu disse, Ele não trabalha com dó. Ah, mas Deus está vendo, pastor, que eu tô muito ruim das pernas. Não, Deus trabalha com princípios. Aquele que semeia pouco também vai colher. Pai, em nome de Jesus, todos nós ouvimos a Tua palavra, inclusive a mim. E diante da Tua palavra, diante da verdade, cabe a nós tomarmos a decisão. Que essa palavra não seja peso, nem para aqueles que estão nos visitando nessa noite. Nem para aqueles, ó Pai, que talvez não são fiéis no dízimo, na oferta. Mas se é o Teu Espírito Santo que está constrangendo, amém. Mas o princípio meu não é esse, a minha vontade não é essa, mas é que traga a revelação. E traga esse despertamento, para não viver mais debaixo de maldição, mas viver debaixo da bênção e da provisão do Senhor. Porque o Senhor é fiel, o Senhor disse, fazei prova de mim. Porque eu vou abrir as janelas dos céus e vou derramar bênção sem medida sobre vós. Aqueles que andam em fidelidade experimentarão da fidelidade do Senhor, do socorro do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra encontre corações, nem pedregoso, nem com espinhos, nem caia à beira do caminho, mas caia num solo preparado, num coração adubado. Que essa palavra, que essa semente lançada hoje caia nesse coração. E eles começam a praticar a fidelidade, a contribuir nos dízimos, nas ofertas, e ainda dar esmola, ajudar os necessitados, para que o Teu nome seja glorificado e a vida deles sejam abençoados, em nome de Jesus, amém. Vira para o seu irmão e fala assim, seja disciplinado na contribuição e cresça financeiramente. Agora fala como profeta, aí você vai crescer financeiramente. Fala para ele, eu profetizo, você vai crescer financeiramente com a disciplina da contribuição, amém, irmãos? Glória a Deus. Quero viver, aleluia, naquele lugar. 4 litros para mim aqui, ó, 4.
onde ninguém precisa me ver.